A paz do Senhor, amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, coluna e fortaleza da verdade, é a Igreja do Deus vivo. Meus irmãos amados, é com mais uma alegria imensa que a gente convida vocês para a gente fazer a leitura da Palavra de Deus com a meditação. E através desse canal, nós aqui lendo e vocês aí nos acompanhando, você que gosta de ouvir e meditar a Palavra de Deus através desse canal. Deus nos abençoe juntamente. Antes vamos orar ao Pai e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, se faz presente conosco, Pai, nós que estamos lendo e meditando a Tua Palavra. Se faz presente também com esses que estão lendo e meditando a sua palavra através desse canal de comunicação. Abençoa todos nós, dai-nos sabedoria, ó Deus, através de seu Santo Espírito, para a gente entender a sua palavra, como realmente o Senhor quer falar conosco. Pai, tudo nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado. Também nós tudo te agradecemos pelas infinitas bênçãos que o Senhor nos dá, através de nosso Salvador, teu Filho amado e querido Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a porção da Palavra de Deus que a gente vai ler hoje à noite está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas. Lucas capítulo 18, Lucas 18, a partir do versículo 18 também, até o versículo 23, até o versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: O jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Vai, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Como é difícil, disse Jesus no versículo 24, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Palavra de Deus, como sempre, meus irmãos, infinitamente sábia e poderosa para todos aqueles que ouvem e que obedecem, e que têm a graça de Deus de entender, recebe o Espírito Santo para entender e obedecer. Meus irmãos, um texto muito oportuno, como toda a palavra de Deus é oportuna e infinitamente sábia para nós. Jesus aqui está diante de um jovem rico, e ele interroga Jesus e diz: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus já começa dizendo: Por que é que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Porque aquele rapaz não estava vendo o lado divino de Jesus. Estava vendo Jesus somente como mestre, como um homem sábio, mas mesmo assim perguntou. Jesus disse: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Obedeça. Aí ele disse a Jesus: Isso eu tenho feito desde criancinha.
Jesus diz: falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e vem e segue-me. Jesus ali mostrou para ele o lado da riqueza, o lado do amor à riqueza e o lado do amor prioritário que tem que ser a Deus. E ele ali ficou triste porque era um jovem rico e deu prioridade às riquezas porque ele ficou triste. Jesus em seguida diz para os discípulos como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas porque geralmente, não todos, mas a maioria daqueles que têm riqueza, eles investem tudo que ele tem nas riquezas terrenas, passam a confiar mais nas riquezas terrenas do que no próprio Deus. Então, para esses é impossível entrar no reino dos céus, aqueles que confiam mais nas riquezas do que em Deus. Porque ele não deu prioridade ao amor ao próximo, ao ajudar o próximo e a seguir Jesus. Mas ele ficou triste porque tinha muitas riquezas e não quis se desfazer das riquezas pelo apego ao dinheiro que ele tinha. E aí fica o exemplo para todos nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele disse a Jesus que obedecia todos os mandamentos desde criancinha, mas faltou ele obedecer o mandamento principal da nova aliança, que é o amor. Amar a Deus. Por amor a Deus, a gente tem que renunciar tudo. Renunciar a nós mesmos, renunciar a este mundo pecaminoso, renunciar às riquezas terrenas, que inclusive na parábola do semeador, tem um dos terrenos que cai nos espinhos, e os espinhos representam as riquezas terrenas que sufoca a palavra de Deus. As pessoas dão mais prioridade às riquezas do mundo daqui da terra do que a Deus. Sendo que o mandamento do Senhor hoje na nova aliança, Jesus resumiu aqueles 10 mandamentos da antiga aliança em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o amor a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento semelhante é: ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele rapaz, todo envaidecido, diante de Jesus, disse: eu cumpro todos os mandamentos. Jesus disse: falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. E agora, cadê o amor ao pobre, ao próximo? Cadê a prioridade que ele tinha que dar a Deus, a Jesus? Renunciar às riquezas e ficar com Jesus, que é uma riqueza maior, que é uma riqueza eterna, porque isso aqui é passageiro. O carro novo passa, a conta gorda no banco vai passar um dia, vai se acabar. Todos os bancos a nível mundial, um dia, no dia da vinda de Cristo, vai ter fim. Tudo passa. Agora só a palavra de Deus permanece eternamente. O amor que Deus deixou e derramou através de Cristo Jesus sobre a igreja dele, nada mais pode nos separar desse amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Nada pode nos separar desse amor que Cristo Jesus semeou no meio do seu povo. Nem as perseguições, nem as mentiras e calúnias que o mundo pecaminoso lançam contra o povo de Deus. Não pode separar mais o amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Mas Jesus, com a sua infinita sabedoria, mostrou para ele que ele não estava apto para a nova aliança, para o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. O jovem entristeceu porque era muito rico e deu prioridade às riquezas dele.
E Jesus disse que o rico que ama o dinheiro mais do que a Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem os teólogos que a agulha, naquela época também, era tido como um caniço estreito, baixo, e o camelo, devido ter aquele lombo alto, não conseguia passar por dentro daquela agulha, né? Por dentro daquele cano. E Jesus disse que o rico que ama as riquezas terrenas mais do que a Deus, é difícil, impossível entrar no reino dos céus. Porque um camelo não entra no fundo de uma agulha. Então, assim, o rico que tem amor às riquezas, que deixa o amor de Deus e dá prioridade ao amor às riquezas terrenas, esse não entra no reino dos céus. Porque tem muitos ricos que amam a Deus e a sua riqueza serve até para servir na obra de Deus, como José de Arimateia, aquele que deu o túmulo para Jesus ser sepultado. Ele era um homem rico, mas amava a Deus e dava prioridade a Deus. Em segundo plano, as riquezas, Jesus disse que a gente tenha cuidado com os tesouros terrenos, porque onde está o tesouro, o perigo é que o nosso coração esteja investido naquele tesouro, naquelas riquezas. Porque o nosso coração e a nossa mente devem estar envolvidos primeiramente no reino dos céus e na sua justiça, para depois dar prioridade às coisas que Deus assim nos dá. O próprio Deus se encarrega de nos dar, porque Ele é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Então, meus amados irmãos, outra parábola Jesus conta, semelhante a essa, daquele homem rico que tinha uma roça, uma terra, muitas terras, e o ano foi bom de inverno naquele tempo, e ele assim pensou: meus celeiros são poucos para botar o que eu vou lucrar. E resolveu aumentar os celeiros dele para botar e armazenar a safra que ele ia ter. Quando terminou o inverno, a colheita veio, e ele ali encheu os celeiros, tanto os antigos como os que ele preparou, novos, encheu os celeiros e se deitou e começou a confiar nas riquezas terrenas, e se deitou e olhou para as riquezas, para os armazenamentos daqueles celeiros e disse: agora minha alma pode descansar. Qual é a alma que pode descansar sem ser em Deus, meu irmão? Qual é a alma que pode ter descanso se não é através da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, como Jesus disse: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas aquele homem se deitou, olhou para as suas riquezas materiais e disse: agora minha alma tem com que descansar, e esqueceu de Deus. Que descanso a gente só pode ter no nosso Pai eterno, no nosso Criador, no nosso Salvador Jesus Cristo, na palavra de Deus. E Deus lá de cima, Jesus disse que Deus olhou para ele e disse: louco, hoje eu quero a sua alma. E para quem foi que aquele homem trabalhou? Para quem foi que ele investiu tanto naquelas riquezas terrenas se passam? É como eu disse há pouco tempo, irmãos: o carro novo passa, a conta gorda no banco passa, a roupa nova, luxuosa passa. Quando a gente morrer fisicamente, ai daqueles que não tiver obedecido a palavra de Deus, que não tiver Deus no coração. Porque partirá pobre, como a Bíblia diz, lá em Apocalipse. Você diz que não precisa mais de nada? Aí Deus diz: você é um pobre, miserável e nu. Porque o homem sem Deus, ele pode ter o mundo inteiro, mas ele é pobre, miserável e nu, porque o mundo inteiro passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, como Jesus fala lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz, né, que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. E lá em Apocalipse diz que no dia da vinda do Senhor, né,
Nada daqui se vai levar, porque vamos sim entrar no reino dos céus, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Quando Deus chama lá em Apocalipse, aqueles que dizem lá na igreja de Laodiceia, que não tem mais necessidade de nada, tem do principal, que é Deus. Mas Deus diz: vocês são pobres, miseráveis e nus. Eu aconselho que vocês tomem de mim um colírio para vocês enxergarem espiritualmente que eu existo, que vocês sem eu não é nada, que o homem sem Deus não é nada, como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu aconselho para vocês lavar as suas vestes no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, para poder ter direito a entrar na cidade santa pelas portas e se alimentar da árvore da vida. Chamou aqueles homens que confiavam nas riquezas terrenas de pobres, miseráveis e nus. Porque o homem sem Deus pode possuir o mundo inteiro, como Jesus disse. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ter todas as riquezas do mundo e perder a sua alma? Porque tudo passa, e a alma daquele homem, depois que essa vida passar, ele sem Deus é pobre, miserável e nu, como diz Apocalipse, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse. Por isso, bem-aventurado o homem que confia em Deus. Maldito o homem que confia no homem, que confia no seu próprio braço humano. E bem-aventurado o homem que confia em Deus. Confia no Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Aqueles que confiam em Deus, a palavra de Deus diz, e é verdade, é como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece eternamente. Aqueles que estão firmados em obediência na palavra de Deus, Jesus também fala que é semelhante ao homem intelectual que recebeu de Deus a sabedoria e construiu sua casa em cima de uma rocha. E devido ele estar em obediência à palavra de Deus, é como se uma casa fosse construída na rocha. Vem as ventanias, vem as tempestades e bate contra aquela casa e não consegue derrubar. Mesmo assim, é o homem que está em obediência à palavra de Deus, está firmado em Deus. Mas pobre homem, sem sabedoria nenhuma, é aquele que ouve e que desobedece à palavra de Deus. Continua na desobediência. E é semelhante ao homem que constrói sua casa na areia, sem terreno, sem buraco, sem valeta e sem alicerce. Na primeira ventania, vem contra aquela casa e a ruína daquela casa é grande, porque ela não está firmada, alicerçada. Ela foi mal construída. Mesmo assim, é o homem sem Deus, é uma casa construída sem alicerce, é frágil. Nas primeiras ventanias, esse homem cai. Esse homem cai, o destino dele é morte eterna, é lago de fogo. Mas, como Cristo disse, é verdade. Bem-aventurado os obedientes à palavra de Deus. São os intelectuais que receberam de sabedoria de Deus e construíram sua casa em cima da pedra de uma rocha. É aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Pode vir os vendavais todos, vai bater contra aquele homem, contra aquela vida, e não consegue derrubar, porque está sustentado em Deus, e Deus sustenta. Deus é infinitamente poderoso para nos sustentar até a vinda de Cristo, e a gente permanecer em pé, em obediência, e para a glória assim, irmos com eles, com Cristo Jesus, para a eternidade a gente viver, louvando e glorificando na eterna luz, que é a luz da face do Cordeiro, é a luz da face do Deus vivo, para a honra e glória do Pai. Seja uma casa construída em cima da rocha, ou seja um ser humano obediente à palavra de Deus, para que quando Jesus vier, seu nome está escrito no livro da vida e você está de pé, firme, forte e firmado em Deus, que jamais nada pode derrubar aqueles que estão sustentados pelas mãos do Deus vivo, pelo poder de Deus. Obedeçam e toda honra e toda glória para o Senhor. E sustentados estamos eternamente
bem alicerçados na obediência da palavra de Deus. Para a honra e glória do Pai, Deus me abençoe vocês e todos os familiares de vocês, meus amados e queridos ouvintes desse canal. Amém.